Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que nós devemos celebrar com fé e alegria o mistério do amor de Deus, que nos liberta do fermento farisaico da hipocrisia. Então, a primeira leitura de hoje está em Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 18. Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 18. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, essa primeira leitura de hoje, nos mostra, que em nossa jornada cristã nesse mundo, nós somos tentados muitas vezes. Foi assim nos primórdios da humanidade, com o primeiro homem e a primeira mulher, que não resistiram, e sucumbiram à tentação da serpente, ali simbolizando, o mal. E é assim conosco, a cada dia, quando somos tentados a nos desviar da vontade do Senhor e a ceder aquilo que nos faz perder a comunhão divina. Então, a carta de São Tiago nos fala da provação ao nos dizer que é feliz o homem que suporta a provação. Na visão dele, há uma distinção entre tentação e provação. Ao contrário de tentação, a provação é de certa forma permitida por Deus, possibilitando assim que aquele que é provado possa se tornar alguém maduro na sua fé. E Deus nunca nos testa acima das nossas forças, mas pelas provações Ele nos fortalece, para ficarmos cada vez mais firmes nele. Então, que nós realmente possamos, sempre depositar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, porque Ele nos ajuda a superar as dificuldades, os obstáculos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 8, versículo 14 a 21. Marcos capítulo 8, versículo 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe, 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe, 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Então, no Evangelho hoje, nós lembramos os 2 episódios, Jesus lembra aos discípulos hoje, os 2 episódios da multiplicação de pães. E aí ele repreende os discípulos pela incompreensão decorrente da dureza do coração. Os discípulos não entendiam que Jesus os advertia quanto à maldade e à hipocrisia dos fariseus e de Herodes, empregando a metáfora do fermento. Então, que nós realmente também possamos compreender, que nós realmente possamos ouvir os ensinamentos de Jesus sempre, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem.
Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.